efeitos do acoplamento mútuo dos fenômenos térmicos e mecânicos no enrolamento de transformadores de potência. Eu vou fazer ela de maneira mais enxuta, para poder gerar até mais discussão dentro de um tempo que a gente não passe a noite aqui. Basicamente, por que estudar transformadores? Devido à sua importância e dentro do sistema elétrico, eles são um dos equipamentos mais estratégicos e fundamentais dentro do sistema, e também um dos mais caros. E além dele ser um dos mais caros, falha nesse equipamento gera um custo na ordem de milhões de reais. Então, de acordo com o levantamento da GE, uma falha num transformador, ele custa entre 1,5 milhões de dólares a 5 milhões de dólares. Qual a diferença entre esses custos? Quando uma falha é catastrófica ou não. Então, se o transformador explodir, levar mais equipamentos, eles têm um custo maior devido ao reparo daquela subestação como um todo. E esses números são muito próximos à realidade, porque quando eu trabalhei na Energisa, em 2 anos, só devido à falha no papel, a Energisa perdeu 5 transformadores e isso levou um custo razoável na ordem de milhões de reais. E aí a taxa de falha mundialmente varia entre 1% e 3%. A gente observa os motivos de falha em transformadores, de acordo com o SIGRE, 30% de transformador de potência e 20% de transformador de distribuição já falha no primeiro teste de curto-circuito. Então, um teste que visa verificar a parte mecânica do transformador. Durante a vida útil do transformador, também no levantamento de SIGRE, 30% das falhas são de origem térmicas ou mecânicas e 20% são devidas a falhas em projetos ou na construção do transformador, que evidencia que o transformador como um todo necessita de pesquisa, estudo, implementação nas fases de projeto, de construção e de monitoramento deste equipamento. E aí, onde estaria a solução? De acordo com grandes consultorias como Gartner, Accenture, Deloitte, a solução está na digitalização do processo através de uma tecnologia chamada Digital Twins, que visa criar um ativo físico e um ativo digital e fazer com que eles conversem de maneira permanente. Através de um hexágono, vamos dizer assim, que gira simulações, análises, para ter decisões, ações e processos. Integrado por meio de sensores, atuadores e dados. Só que no centro dessa tecnologia está simulações, visualização e fontes de dados, e análise de dados. Então, essa tese de doutorado teve o objetivo de usar o núcleo dessa tecnologia para poder permitir a compreensão real de um transformador de potência. E o que é a compreensão do transformador real? A compreensão real de um transformador de potência. Basicamente, um transformador de potência ele é constituído de diversos núcleos que têm suas equações e sua complexidade. Só que esses fenômenos, eles se correlacionam de diversas formas. E essas correlações elas não são estudadas nem na literatura, nem trabalhadas no projeto de um transformador. Então, nós temos a parte de um projeto, a parte eletromagnética, a parte de um projeto térmico, a parte de um projeto mecânico. Só que esses fenômenos eles se correlacionam de diversas formas e acontecem de forma conjunta. Então, assim, essa tese teve o objetivo de analisar de forma acoplada os fenômenos eletromecânicos, térmicos, de dinâmica dos fluidos e do comportamento mecânico do transformador, submetidos a diversas entradas do sistema elétrico de potência, então, como níveis de tensões, correntes de curto-circuito, de forma a compreender o comportamento desse transformador como um todo. A contribuição foi uma metodologia que correlaciona os principais fenômenos, análise, aprofundar os estudos térmicos e mecânicos, e contribuir com o fomento do Digital Twins. A gente não está utilizando o Digital Twins propriamente dito. A gente está fomentando para que em um dado momento breve, isso possa ser utilizado como Digital Twin. O objetivo era propor uma metodologia de estudo e análise que possibilite a compreensão das interações entre o sistema térmico e mecânico e os efeitos sobre o desempenho do transformador de potência, utilizando o acoplamento de 4 fenômenos e o fomento de gêmeos digitais. Então,
como objetivo específico, contribuir com o cálculo e análise do efeito mecânico, investigar e propor a importância das forças e dilatações térmicas, compreender, estimar e demonstrar a influência do estresse térmico sobre a suportabilidade mecânica, e investigar, estimar e inferir a influência da deformação sobre o desempenho térmico. É a fundamentação. A fundamentação passa inicialmente pelo estudo das perdas no transformador. A gente está falando da parte térmica. Pode ser dividida em perdas no cobre, perdas no núcleo. As perdas no cobre, efeito ômico e, principalmente, efeito ômico e correntes de Foucault, que são as correntes induzidas, que ocorrem majoritariamente nas extremidades do enrolamento, principalmente por conta do fluxo de dispersão aqui. Então, o fluxo de dispersão apresenta uma característica de tal forma, essas perdas são mais intensas nas extremidades do enrolamento. Já as perdas no núcleo são devido ao efeito esterese, que é a reorganização dos domínios magnéticos, e também correntes induzidas pelo campo de dispersão. Apesar dessas perdas em transformadores serem pequenas, na ordem de 1, 2%, geram um calor que compromete o funcionamento desse equipamento. E aí é importante compreender como é que esse calor é dissipado e como é que funciona essa parte térmica no transformador, que pode ser dividida na parte de transferência de calor dos sólidos e transferência de calor dos líquidos, ou dos fluidos. Quando se fala transferência de calor nos sólidos, ela é regida pela equação do balanço de energia, que para a condução também pode ser expressada pela equação de Fourier-Biot, que diz que a transferência de calor mais o calor gerado é igual à diferença de temperatura. Quando se trabalha com transferência de calor do líquido, é muito mais complexo. E vai depender de diversos tipos de escoamento que um fluido pode adotar. Num transformador, o escoamento já pode ser caracterizado como interno, viscoso e incompressível, que são devido às características do equipamento e do óleo. Contudo, há uma caracterização do escoamento assim, que ela é determinante para a transferência de calor no transformador, que é se esse óleo, esse fluido, ele vai escoar laminamente, que é um fluido ordenado, um escoamento ordenado, ou de maneira turbulenta, que ele acontece de maneira totalmente desordenada. E esses dois regimes podem acontecer dentro do transformador de potência. A classificação desse regime é dada pelo número de Helmholtz, que correlaciona as forças de inércia com as forças viscosas. No caso do transformador estudado nesse trabalho, todo o escoamento ele acontece de forma laminar, devido à característica do óleo e do transformador. Com característica laminar, o fluido pode ser modelado pelas equações Navier-Stokes, que determina a pressão, temperatura e velocidade ao longo de todo o enrolamento. Aprendido o básico de transferência de calor em transformadores, é importante compreender a parte mecânica, que se origina das forças eletromagnéticas determinada pelas forças de Lorentz. No caso do transformador de potência, ela tem uma maior intensidade durante uma corrente curto-circuito. Então, essa força ela vai ser uma função da corrente curto-circuito ao quadrado, como é demonstrado aqui nessa figura, no qual tem a corrente de curto-circuito, a força radial e a força axial a variar junto com a corrente de curto-circuito. Quando essa força atua sobre uma determinada área, se dá origem aos estresses mecânicos ou tensões mecânicas. E quando essa tensão ela passa de um certo limite, que é chamado limite de elasticidade do material, ela provoca deformações permanentes. E de acordo com a IEC, qualquer deformação permanente num transformador caracteriza a falha desse transformador. Então, assim, se as forças forem de tal intensidade que para o cobre elas fizerem surgir tensões mecânicas acima de 120 gigapascal, a gente pode dizer que o transformador falhou. Outra característica interessante se analisar no transformador é uma característica que acontece com qualquer corpo que sofra uma diferença de temperatura, que é o fato da expansão térmica. E aí, a expansão térmica no transformador ela acontece nos enrolamentos devido ao aquecimento dos enrolamentos. Então, a expansão térmica ela é modelada pelo coeficiente de expansão térmica vezes a diferença de temperatura sobre um corpo, no caso, sobre o enrolamento.
E é interessante observar que essa expansão térmica, essa modificação de geometria, ela se dá por forças que podem ser modeladas como as forças ou as forças eletromagnéticas. Então, ela pode ser modelada também muito próximo dos efeitos mecânicos. Então, um dos motivos desse trabalho é estudar o quanto essas forças influenciam ou não sobre o desempenho mecânico do transformador. Compreendida a fundamentação básica que sustenta esse trabalho, é necessário verificar o estado da arte sobre o tema. E aí, durante o levantamento da estado da arte, verificou que esses temas são estudados de maneira isolada. Então, há um grupo, há diversos trabalhos de pesquisa na parte de comportamento térmico e diversos trabalhos de pesquisa na parte de comportamento mecânico. E assim serão comentados e relatados os principais trabalhos. Dentro desses, pode-se comentar o trabalho de Kukan, que foi um dos últimos trabalhos que tentou formular analiticamente os estresses mecânicos no enrolamento. O trabalho se apresentou uma formulação apenas para o enrolamento interno, que ainda necessitava de simulações e não cobria todos os casos possíveis. E, de acordo com os autores, essa formulação ainda necessita de muito estudo para ser consolidada. E, de tal forma, isso mostra como a formulação mecânica, a formulação analítica, que é utilizada no projeto mecânicos, ainda não representa, na verdade, os casos possíveis. E aí, Araújo, em 2016, utilizou simulações computacionais para analisar os esforços mecânicos quanto a dois critérios. O critério de von Mises, que é um critério de falha instantânea, e o critério de fadiga, que é devido a uma falha acumulativa. E concluiu que a falha mecânica pode ocorrer para valores de estresse abaixo do limite de elasticidade. Isso é o quê? O estresse, um transformador, ele pode falhar mesmo abaixo daquele valor de 120 gigapascal, dependendo da frequência que esses estresses ocorram. Narapanaway e outros apresentaram uma série de trabalhos no qual simularam a influência da temperatura e da umidade sobre o papel e o cálcio dos transformadores, e verificando a influência disso sobre a pressão dos enrolamentos. E aí eles constataram duas coisas. Tanto a pressão pode aumentar 12%, quanto o tamanho do enrolamento como um todo pode diminuir em até 2 centímetros, o que causaria folgas, vibrações e diversos problemas mecânicos, apenas pela mudança de temperatura e umidade sobre o papel e o cálcio. Kong, Dewan e Leon utilizaram simulações computacionais para avaliar a ocorrência de deslocamentos nos enrolamentos e concluíram que uma combinação de medição e simulações é mais eficaz para o monitoramento do ativo do que os métodos tradicionalmente utilizados. Wang e outros, eles analisaram a influência da curva não linear, da característica não linear da curva tensão-deformação. O que é isso? Aquele 120 gigapascal não obrigatoriamente é 120 gigapascal. A curva é não linear. E aí pode ser 110, 125. Contudo, os resultados mostraram que essa característica não linear pouco influencia na resposta mecânica dos enrolamentos. Por fim, Rocha e outros analisaram o esforço mecânico sobre a corrente de inrush e concluíram que a corrente de inrush não provoca esforços que levem o transformador à falha. Contudo, seu efeito deve ser considerado no projeto mecânico devido àquele efeito cumulativo relatado por Araújo. Quanto à parte térmica, se destaca o trabalho de Spear e outros, que em 83 foi um dos primeiros trabalhos a realizar simulações computacionais para estimar a temperatura em enrolamentos. E para isso eles utilizaram um modelo reduzido. E com os resultados, eles evidenciaram a eficiência da utilização de simulações computacionais para estimar a temperatura em enrolamentos. Piché e outros fizeram um comparativo entre dois métodos de cálculo, o CFD e o de rede térmica, e concluíram que o CFD é o melhor método para calcular a distribuição de temperatura no enrolamento. Esse trabalho é referência porque ele forneceu dados de medições e diversas condições de contorno que muitas vezes são omitidas no trabalho. Steele e outros, eles mostraram a influência de uma coisa chamada hot streaks. São pequenos caminhos quentes no óleo que ele muda a densidade do óleo dentro do enrolamento, de maneira, sim, isolada.
Então, esse hot streak, ele determina principalmente a temperatura de hotspot no transformador. Além disso, eles demonstraram que pequenas variações na velocidade do óleo muda completamente a temperatura do enrolamento. Rian e outros compararam o resultado de simulações com um modelo experimental transformador que tinha 142 sensores. Esse é o comparativo mais próximo da realidade que se tem na literatura. E eles demonstraram que, quando simulado apenas o enrolamento, os erros na estimativa de temperatura foram menores que 2%. Dye e Chantilly utilizaram simulações computacionais para um estudo de sensibilidade quanto à variação das dimensões dos canais de óleo. E concluíram que a largura do canal axial afeta diretamente a temperatura de hotspot, contudo, não possui grande influência na temperatura média do enrolamento. E Termoli e outros utilizaram experimentos e simulações para concluir que a velocidade inicial do óleo é um dos parâmetros que mais influenciam na distribuição de temperatura. Com isso tudo, pode ter 4 conclusões da literatura. Basicamente, que o CFD é o método mais indicado para caracterizar a temperatura, que as simulações mecânicas são já utilizadas como referência em diversos trabalhos, que as simulações térmicas, no que tange o comportamento do óleo e distribuição de temperatura, ainda estão sendo compreendidos, principalmente no que tange condições de contorno, e que há pouquíssimos trabalhos que correlacionam os efeitos térmicos e mecânicos. Essa contribuição desse trabalho foi o estudo das forças de dilatações no enrolamento, a influência do desempenho mecânico sobre o desempenho térmico, com o estudo da variação de temperatura devido às mudanças nos canais de óleos, e o estudo de um transformador trifásico. O estudo mecânico dos 6 enrolamentos do transformador de forma detalhada. Quando a gente fala de estudo mecânico, muitos trabalhos só estudam um enrolamento de uma fase do transformador, geralmente enrolamento de baixa tensão, com a justificativa que esse enrolamento ele sofre uma corrente de curto-circuito mais elevada. E assim ele estaria submetido a forças eletromagnéticas maiores e a estresses mecânicos maiores. E aí, esse trabalho vai analisar os 6 enrolamentos de um transformador trifásico e verificar se isso é verdade ou não. Como metodologia, foram utilizados dados de 2 transformadores, um enrolamento de 66 MVA apresentado por Piché, e um transformador de 180 MVA, cujo design review foi disponibilizado por uma empresa do sistema elétrico. Aqui estão os dados do transformador, e na tese tem mais detalhes construtivos, desenhos e tudo mais. Outra metodologia abordada nesse projeto, nessa tese, ela foi dividida em 4 etapas. Inicialmente se estudou apenas o comportamento térmico do enrolamento, com o objetivo de calcular a temperatura de hotspot, analisar a distribuição de temperatura e analisar a velocidade dos óleos ao longo dos canais radiais. E aí foi utilizada 2 físicas, a física de transferência de calor e a dinâmica do fluido. O segundo estudo, também de maneira isolada, ele tem o objetivo de calcular as forças eletromagnéticas, avaliar a intensidade dos estresses de von Mises e analisar os deslocamentos causados por esse estresse. E aí foram utilizados os campos eletromagnéticos e mecânicas dos sólidos. Esses 2 primeiros estudos eles servem para trazer uma sensibilidade a esse projeto. O terceiro estudo ele já analisa de forma combinada a parte térmica e mecânica, com o objetivo de analisar os estresses térmicos e verificar o comportamento mecânico frente a esses estresses. E aí foram utilizadas 3 físicas, as físicas de transferência de calor, dinâmica dos fluidos e mecânica dos sólidos. E o último estudo, o mais completo, ele analisa a influência dos deslocamentos sobre a temperatura. Então, analisa. Para isso, foi utilizada as 4 físicas, a eletromagnética, a transferência de calor, a dinâmica dos fluidos e a mecânica dos sólidos. E aí, cada estudo desse necessita de diversas condições de contorno, aqui elencadas e melhores explicadas no texto dessa tese. Partindo para os resultados, que é o que importa. Primeiro, a análise térmica. Então, aqui a gente já tem uma representação gráfica da distribuição de temperatura nos enrolamentos do transformador de 180 MVA e no enrolamento de 66 MVA.
Como é possível perceber, o enrolamento 66 MVA, ele sofre muito mais termicamente. E aí, como relatado no artigo no qual esses dados foram retirados, por conta de um erro, possivelmente de projeto. Porque nenhum enrolamento, nenhum transformador, ele pode ser submetido a uma temperatura de 140 graus Celsius. Para se ter ideia, a IEC determina que a construção do transformador seja norteada pela temperatura de 90 graus Celsius. E cada aumento de 6 graus Celsius, um transformador perde metade da sua vida útil. E esse transformador é submetido a uma temperatura máxima de 140 graus Celsius. Já o transformador de 180 MVA, ele é submetido apenas a uma temperatura de 60 e alguns graus. Analisando de maneira detalhada, percebe-se que o enrolamento 66 MVA apresentou uma temperatura de hotspot de 139 graus Celsius. E essa temperatura ela não está no topo do enrolamento nem no topo do óleo, que geralmente é utilizado nos projetos de transformadores e muito ainda apresentado na literatura de transformadores. Isso se deve à presença de barreiras ou guias de óleos, que são utilizadas em enrolamentos tipo disco. Então, essas barreiras ou guias de óleo, elas são barreiras que têm o intuito de guiar o óleo ao longo de todo o enrolamento. E por isso que a temperatura no enrolamento ela fica com essa característica meio de senoidal aqui. Analisando de forma detalhada a velocidade e temperatura no óleo, os guias de óleo são bem caracterizados na curva de velocidade, aqui em azul. Dado que a velocidade, ora, tem valores negativos, ora, tem valores positivos. Exatamente porque o guia de óleo ele faz o óleo circular ao longo de todo o enrolamento num sentido e em outro sentido. Nesse enrolamento, percebe-se uma característica nessa velocidade. Após a passagem da guia de óleo aqui, que é o cruzamento do zero, a velocidade ela acelera, depois ela diminui e depois volta a acelerar. Essa diminuição aqui, ela minimiza a transferência de calor por convecção, fazendo com que sempre no meio do enrolamento haja uma elevação de temperatura. E por isso que a temperatura não está no topo do óleo nem no topo do enrolamento. Fazendo um comparativo com os resultados que o Pichê apresentou, verifica-se que as diferenças foram menores que 5%, contudo, a maior divergência se deu sobre a localização do hotspot. E essa divergência pode ter dois motivos. Primeiro, Pichê não informou a caracterização do óleo utilizado, o que pode ser divergente da caracterização utilizada nesse trabalho. E um outro motivo é o elevado refino de malha utilizado nesse trabalho, que possibilitou analisar efeitos não analisados por Pichê, que foi os caminhos quentes de óleo, também chamado de hot streak, que influencia diretamente a temperatura de hotspot. Então, devido a esse melhor refino de malha, fenômenos podem ter influenciado o resultado desse trabalho, que não foram estudados por Pichê. A gente analisa o enrolamento dos transformadores de 180 MVA, percebe-se novamente que a temperatura não está no topo do óleo. Isso porque a temperatura de hotspot ela é definida não só, na verdade, ela é definida por diversos parâmetros, como velocidade e temperatura inicial do óleo, característica constitutiva do enrolamento, característica das perdas do enrolamento, entre outras. Então, a afirmação de que a temperatura está no topo do enrolamento, a temperatura de hotspot está no topo do enrolamento ou no topo do óleo, pode trazer prejuízos ao transformador, fazendo com que ele falhe e aquele percentual de 20% de falha em projeto ou na construção do enrolamento permaneça. Porque se você considerar aqui a máxima temperatura, em um dado ponto do enrolamento ele vai estar mais quente, deteriorando o papel, aquecendo o óleo, trazendo diversos problemas que não foram mapeados. Analisando também de forma agora mais pontual a velocidade e a temperatura sobre os canais radiais, percebe que esse transformador tem uma característica diferente do enrolamento 66 MVA. Dado que a máxima temperatura ela não se dá no meio do enrolamento. Na verdade, ela se dá aqui próximo à passagem do zero. Então, aqui eu tenho em vermelho a temperatura, aqui a velocidade do óleo. Então, a máxima temperatura se dá muito próximo de quando o óleo está passando pela barreira.
Isso se deve, na verdade, a um efeito chamado fluxo reverso, que é um fluxo em direção não uniforme em uma determinada parte do enrolamento. Então, a barreira divide o enrolamento em partes, e nessa parte, todo o óleo está fluindo numa dada direção. Em um dos canais, esse óleo flui numa direção contrária. Isso é chamado de fluxo reverso. E o fluxo reverso ele tem uma característica que ele eleva pontualmente e severamente a temperatura de hotspot no transformador. Isso mostra um problema, porque se esse enrolamento ele tivesse passado por uma otimização utilizando simulações computacionais ou uma abordagem conforme apresentada nessa tese, essas guias de óleo poderiam ser otimizadas de forma que esse fluxo reverso não acontecesse. E você conseguiria diminuir a temperatura de hotspot em até 7 graus. Traria uma sobrevida ao transformador como um todo, num valor considerável. De maneira geral, percebe-se que o transformador de potência, eles são menos impactados por efeitos térmicos. Então, isso é uma constatação do Segret, que transformadores de potência, eles são mais impactados por efeitos mecânicos, dado sua maior capacidade de refrigeração e dissipação de calor. Em contrapartida, eles são submetidos a corrente de curto-circuito mais elevadas. Então, o efeito mecânico para transformadores de potência elevada, ele sobressai sobre o efeito térmico. Dessa forma, será estudado, no segundo estudo de caso, o efeito mecânico. E aqui é apresentada os efeitos de uma corrente de curto-circuito sobre os enrolamentos do enrolamento 66 MVA e do transformador de 180 MVA. Essas figuras elas estão com um fator de ampliação, dado que essa aqui de 600 vezes e essa aqui de 400 vezes, para melhor visualizar quais são os efeitos no curto-circuito. Então, basicamente, durante o curto-circuito, a gente tem estresses axiais aqui no enrolamento que tendem a comprimir o enrolamento, tanto na parte superior quanto na parte inferior. Uma outra questão que chama a atenção nesse resultado é que ambos os enrolamentos eles tiveram estresses mecânicos abaixo daqueles 120 gigapascal. O que é que isso significa? Que durante o curto-circuito, o transformador ele deforma, só que após o curto-circuito ele volta a seu estado normal. Isso é chamado de uma falha elástica. E aí, analisando o enrolamento 66 MVA, destaque sempre que eu falar do enrolamento 66 MVA, vai ter uma figurinha dele e o nome. Mesma coisa do transformador de 180. Percebe-se que o estresse ele acontece de maneira assim, mais intensa nas extremidades, conforme pode ser visto lá na figura anterior. Então, os estresses axiais eles acontecem de forma majoritária na extremidade. Já os estresses radiais eles acontecem de forma majoritária no meio do enrolamento e tem seu valor minimizado nas extremidades. Então, no caso do transformador de 66 MVA, os estresses mecânicos eles tendem a fechar os canais radiais de óleo. O resultado similar pode ser analisado para o enrolamento interno de um transformador de 180 MVA, cujo os estresses axiais chegaram a níveis de 0,22 milímetros e os estresses radiais a 0,015. Esses valores podem parecer pequenos, mas você pensar que um canal de óleo tem 5 milímetros ou menos, 4, dependendo do transformador, você tem um percentual aí considerável quando você considera fechar esses canais. O mesmo resultado parecido pode ser verificado no enrolamento de alta tensão, cujo o estresse axial máximo chegou a 0,46 e o radial máximo que acontece no meio do enrolamento, 0,072. E com esse resultado a gente chega a umas conclusões interessantes. A deformação do enrolamento de alta tensão ela pode ser similar ao enrolamento de baixa tensão. Na literatura, o enrolamento de baixa tensão ele é largamente estudado devido à maior corrente de curto-circuito. Contudo, geometria do enrolamento, modo de fixação, número de espaçadores e densidade de fluxo magnético são fatores que influenciam na deformação do enrolamento. Dessa forma,
não é apenas a corrente curto-circuito que deve ser levada como parâmetro principal para um estudo mecânico. O projeto mecânico como um todo tem que ser considerado e o enrolamento externo também deve ser estudado. Além disso, quando eu analiso aqui o enrolamento de alta tensão, ele é dividido em duas camadas. E quando eu analiso com cuidado os resultados aqui, eu percebo que a camada externa sempre ela sofre uma maior deformação do que a camada interna. Então, dessa forma, a camada externa é mais sensível. Contudo, o comportamento no enrolamento em camadas necessita de estudo mais aprofundado. Porque se o enrolamento de alta ele já é pouco estudado, o enrolamento de alta em camadas ele não é estudado. Então, ele precisa de estudos mais aprofundados. Esse resultado, a gente passa para o terceiro estudo de caso, que analisa agora a existência de uma força de dilatação mecânica. Quanto é a força que, devido a uma diferença de temperatura, faz o transformador se expandir? E quando a gente simula esse efeito, a gente percebe essa característica no enrolamento. Então, o enrolamento ele tende a se dilatar radialmente. Então, as forças de dilatação térmicas elas são unidirecionais. E o que chama mais atenção é que o enrolamento de 66 ele sofre uma força muito mais elevada do que o enrolamento de 180 MVA. E se deve por conta daquela temperatura de 140 graus Celsius. Dado que a dilatação térmica ela é um efeito da diferença de temperatura vezes um coeficiente de dilatação térmica. Analisando essas forças de dilatação térmica de maneira isolada do enrolamento de 66 MVA, percebe que o estresse térmico ele acompanha a temperatura, conforme relatado na literatura. E que esses estresses eles geram valores acima daquele limite de 120 gigapascal. 120 megapascal. Desculpa. E de tal forma que essas deformações, mesmo sendo térmicas, elas não voltam ao estado natural quando o transformador resfriar. Então, elas podem causar deformações permanentes no enrolamento. Quando eu faço um comparativo entre os esforços térmicos e os esforços mecânicos, eu percebo que os esforços térmicos elas são da mesma ordem de grandeza dos esforços mecânicos. Só que os esforços térmicos, eles acontecem unicamente de forma radial e sempre eles são trativos, eles tendem a dilatar o enrolamento. Já os enrolamentos mecânicos, eles têm característica tanto radial quanto axial, contudo, de maneira majoritária no enrolamento 66 MVA e também na maioria dos enrolamentos, ele tem uma característica axial compressiva. Analisando o comportamento do transformador de 180 MVA, uma característica similar é parecida, o estresse térmico ele acompanha a temperatura. Contudo, para esse enrolamento, o estresse térmico ele não chega a 120 megapascal. De tal forma que esse deslocamento não é permanente. Isso mostra também a importância de um bom projeto térmico de um enrolamento de um transformador. Um resultado similar pode ser visto no enrolamento de alta tensão. Novamente, o limite de 120 megapascal não é atingido. Quando eu faço um comparativo entre os esforços térmicos e mecânicos, eu percebo que, novamente, eles são da mesma ordem de grandeza, que o estresse térmico é apenas radial, já o estresse mecânico ele é majoritariamente axial compressivo. Aqui a gente pode ver as representações tanto do estresse térmico quanto do estresse mecânico. Para o enrolamento de alta tensão, a única diferença é que o estresse mecânico ele é maior, mas o comportamento é o mesmo. E com esse resultado, a gente levanta uma hipótese. E como os estresses térmicos são radiais, os estresses mecânicos são majoritariamente axiais, na literatura de transformadores, eles relatam diversas deformações mecânicas devido a deformações radiais. E até mesmo deformações radiais que ocorrem na extremidade do enrolamento. Só que na extremidade do enrolamento, as deformações radiais deveriam ser mínimas. E nós levantamos uma hipótese de que as deformações radiais ocorrentes nos enrolamentos podem ter sua origem no desempenho mecânico, no desempenho térmico do transformador.
De tal forma, o desempenho térmico não pode ser negligenciado no projeto mecânico dos enrolamentos transformador de potência. Quando analisado o efeito desses deslocamentos sobre o perfil térmico dos enrolamentos, no enrolamento 66 MVA, é possível perceber que, para o caso sem nenhum deslocamento, a máxima temperatura foi 139 graus Celsius, mas quando eu considero o deslocamento térmico radial, essa temperatura chegou a quase 150 graus. E um resultado também interessante acontece quando eu analiso de forma isolada os deslocamentos radiais mecânicos e axiais mecânicos. Apesar dos deslocamentos radiais serem bem inferiores aos deslocamentos axiais, eles apresentaram uma maior influência na elevação da temperatura de hotspot do enrolamento. E aí, fazendo uma análise quantitativa da influência desses deslocamentos, percebe-se que a elevação da temperatura de hotspot chegou a 7,2%. Já a temperatura média do enrolamento ele não acompanhou na mesma escala, ele chegou a 3,2%. Analisando o transformador de 180 MVA para o enrolamento de alta tensão, quando eu comparo sem nenhum deslocamento e com deslocamento, novamente eu percebo que a maior influência na temperatura de hotspot se deu devido ao deslocamento térmico. E quando eu comparo deslocamento mecânico radial com deslocamento mecânico axial, mesmo sendo inferior, os deslocamentos radiais eles influenciaram mais a temperatura de hotspot. O mesmo resultado pode ser observado para o enrolamento interno. Então, o deslocamento térmico, ele afetou consideravelmente a temperatura de hotspot. E quando eu verifico apenas o deslocamento mecânico, o deslocamento radial, ele afetou mais do que o deslocamento axial. Fazendo um comparativo, no enrolamento 180 MVA, a elevação de hotspot pode chegar a 12,9 graus. Já a temperatura média do óleo, ela elevou-se apenas 0,8%. E esse valor, ele também foi muito próximo para a temperatura de topo de óleo, que são os dois principais parâmetros de monitoramento de um transformador em operação. Basicamente, para a temperatura se verifica temperatura topo de óleo e temperatura média do enrolamento. Quando eu analiso o enrolamento externo, a elevação de hotspot também se deu numa maior intensidade do que a elevação média do enrolamento e a elevação de topo de óleo. Contudo, para o enrolamento de alta tensão do transformador de 180 MVA, os efeitos sobre a temperatura de hotspot foi menor. Isso se deve ao fato do enrolamento de alta tensão ele ter duas camadas. Se ele tem duas camadas, ele tem 3 canais axiais de óleo. E aí, quando o enrolamento ele se desloca, ele comprime um canal, mas ele enlarguece um outro canal, de forma a compensar e deixar o transformador mais resiliente a essas deformações. E aí, como análise desses resultados, percebe-se que os principais parâmetros de monitoramento de um transformador podem não identificar o efeito térmico devido a deformações. Temperatura de topo de óleo e temperatura média pode não variar devido à deformação, que dificulta a identificação desse tipo de defeito. E que o número de canais axiais é um parâmetro que influencia no desempenho térmico, dado que os deslocamentos térmicos e mecânicos são maiores no enrolamento de alta tensão, contudo, seus efeitos são menores. Os efeitos na temperatura de hotspot são mais intensos nos de baixo. Aí se conclui o quê? As extremidades de enrolamento são mais vulneráveis a danos mecânicos. A temperatura de hotspot raramente está no topo de óleo para enrolamentos tipo disco. O desempenho mecânico dos enrolamentos não é definido apenas pelo nível da corrente curto-circuito. O enrolamento de alta tensão pode sofrer danos similares ao enrolamento de baixa tensão. Que os estresses de dilatação térmica são na mesma ordem de grandeza dos estresses mecânicos. Os deslocamentos radiais provocam mudanças no desempenho térmico do enrolamento.
que as falhas no enrolamento, devido a deformações radiais, podem ter origem no estresse térmico. Então, os estresses térmicos são mais intensos na direção radial e podem deformar o enrolamento, devendo ser considerados no projeto mecânico. Com contribuição, se confirmou um trabalho de Billy, de 1946. Nesse trabalho, ele indicou uma possível correlação entre os esforços térmicos e mecânicos. Isso nunca foi confirmado na literatura. Então, esse trabalho disponibilizou uma metodologia que contempla o estudo combinado desses efeitos, com a melhoria dos estudos mecânicos dos enrolamentos, dada a análise individualizada do disco e dos enrolamentos de baixa e alta tensão, com fomento da tecnologia gêmeos digitais e com a possível elucidação de uma dúvida sobre defeitos transformadores. Em resumo, a metodologia de estudo proposta nessa tese foi capaz de atestar que o desempenho térmico e mecânico possui uma correlação forte, a qual deve ser considerada nos projetos transformador de potência. Aqui tem os trabalhos futuros, explicações e obrigado. Acabou. Coloco à disposição para dúvidas e qualquer questionamento. Vou aqui a apresentação. Eu imagino, inclusive, que a gente possa fazer até antes de... No nosso curso, a gente tem um laboratório de alta tensão, a gente pode ter simulação de alta tensão usando essas ferramentas baseado em método de elemento finito. Então, se você puder, você falou, né, de forma, você só explicou o que você fez, mas você não explicou tanto como é que funciona a simulação. Você falou, né, na sua metodologia. Você poderia fazer isso, por gentileza? Claro, professor Kalel. Pessoal, só contextualizando, essa linha de pesquisa surgiu de um projeto com a Chesf, que nós íamos medir num transformador tanto a parte térmica quanto a parte mecânica. Esse projeto era com o Itajubá. Contudo, como quase todo projeto da Chesf que eu participei, no meio ele desanda. A gente chegou a fazer, comprar o transformador mesmo com a Schneider, fomos à Schneider, fizemos os cálculos com eles, dimensionamos, simulamos, tudo mais. No final, a Chesf entrou em crise, isso era 2014, e aí cancelou o projeto. Só que nós já temos todo um know-how de simulação computacional e o que é as físicas. Basicamente, é como você modela através de equações diferenciais. Basicamente, eletromagnetismo puro, só que sem você ter que calcular aquela loucura de rotacionais, divergentes e tudo mais. Em cima de modelos computacionais tridimensionais. O grande problema é, ainda, esforço computacional. No laboratório de alta tensão, a gente tem uma máquina parruda que possibilita isso. Foi um investimento, eu acho, na casa de 20 mil reais. A gente comprou isso com o ensaio que foi feito. Mas, basicamente, hoje, nós simulamos tudo. Toda a frente de pesquisa do Laboratório de Alta Tensão de Campina Grande, toda não, pelo menos aí uns 50% a 60%, ela se baseia em simulações computacionais, ou no console, ou no ANSYS. Toda a parte, tanto a parte eletromagnética, de alta tensão, até a parte de aterramento, parte de antenas, ela é toda simulada hoje em dia, principalmente devido aos custos e à falta de fomento, né? Ninguém quer mais construir nada em alta tensão, porque qualquer construção em alta tensão são alguns milhões de reais. Então, essa é a parte boa e essa também é a parte ruim, porque foi a maneira que nós encontramos de continuar a pesquisa. E qual é a parte muito boa de simulações computacionais? Depois que você vira, assim, vamos dizer, um expert nisso, ou você ficar bom nisso, isso vira igual padaria para você publicar. Assim, foi porque eu peguei abuso de publicação na época da minha vida. Mas, assim, no tempo áureo que a gente estava publicando mesmo, a gente chegou a publicar, acho que mais de 12, 13 trabalhos por ano. Então, estou voltando a querer publicar agora, estou voltando a escrever artigos. Mas essa, talvez, como o Kalel esteja levantando, seja uma possibilidade, dada a falta de infraestrutura que nós temos em Pesqueira. Há até um projeto junto com a Chesf que eu estou pensando em fazer, e em Pesqueira, em propor, porque eles têm um problema em um tipo de ensaio em isoladores, que é um ensaio de perfuração, e eles querem substituir por um ensaio
de tensão aplicada em extra alta tensão. Então, basicamente, é simular os dois ensaios e ver se os esforços são próximos, porque eles ainda têm essa dúvida. Então, é uma possibilidade, dado que, exemplo, no Brasil, só quem faz esse ensaio é o CEPEL. Você vai pedir uma reserva para o CEPEL hoje e ele só tem para o ano que vem. Então, a maior dúvida é, eu posso substituir esse ensaio para que eu consiga outros fornecedores sem deteriorar a qualidade do ensaio? O bom é isso. Mais alguma coisa, professor? Não, era basicamente você foi até além da sugestão. Desculpa, falar um pouco sobre como é que isso aí você tá. Faz muito tempo que eu mexi com isso, eu nunca fiz uma simulação nem 1% do tamanho da sua. Queria que você falasse um pouco da questão do esforço computacional e ainda com relação aos programas que você usa, como é que seria para obter a licença, quantas máquinas tem. Você falou aí do preço de uma máquina aí capaz de fazer essa simulação que você rodou, mas a gente poderia começar com alguma coisa que não fosse tão parruda, né? Um computador, não que 20 mil reais seja tanto dinheiro assim, mas que para a gente começar a entrar na área, como é que você viria aí esse assim, contexto? Eu comecei no transformador, no meu computador, na verdade, né? Simulações mais simples. A grande questão é quando você vai para simulações tridimensionais, que aí o esforço computacional é mais severo. O professor Bruno também trabalha com esse software, né, professor? Uhum. E assim, sobre o software, nós utilizamos o Console, mas também é possível utilizar o ANSYS. Só foi uma questão de disponibilidade, porque a UFCG, no momento que eu comecei a pesquisa, ela tinha a licença do Console. E a licença ajuda muito, porque eles têm um suporte técnico, que muitas vezes eles não lhe dão a resposta, mas eles lhe dão um caminho. Então, o que você está fazendo, você pode estudar nesse artigo e nesse artigo. Então, eles dão um caminho de forma a catalisar a sua pesquisa. Uma dúvida, Felipe. A gente conseguiria publicar um artigo pelo IFPE utilizando o console, sendo que talvez o IFPE não possua o console? Sim, desde que você diga que está fazendo um trabalho correlato com uma instituição que tenha o console. Exemplo, o LAT ele tem um console de maneira vitalícia. Então, se a gente fizer qualquer coisa, não só o LAT eu estou dizendo que eu sei, mas eu acho que a mesma coisa vale para o ANSYS. Se a gente achar um laboratório que esteja e a gente fazer um projeto em parceria, na hora que você bota lá o nome daquele laboratório, você consegue qualquer software desse. Isso eu digo porque Tasso, em Sergipe agora, ele está fazendo isso. Uhum. Não sabia não dessa questão do software, não. Porque senão você está usando de forma ilegal. Quem passou por isso foi a USP. A USP publicou diversos artigos utilizando um software chamado Maxwell. E a Maxwell abriu um processo jurídico contra a USP, dado que a USP não tinha licença para utilizar aquele software. E eles tiveram que comprar 3 licenças do Maxwell para poder cancelar o processo. Poxa. Isso dá uma dorzinha de cabeça. E quanto é a licença do software? É barata. A licença básica, ela custa em torno de uns 12 mil reais. Comparado a outros softwares que a gente pesquisou, isso é barato. É verdade. E dado também a potencialidade de publicação. Se a gente pegar aí, só com o console, saiu duas teses, umas 6 dissertações ou mais, fora PIBIC, PIBIT e artigo de conclusão. Que ainda, até hoje, né? Até hoje, lá se pesquisa transformador, isolador, para-raio, aterramento, tudo, né? Basicamente, tudo lá. Porque ficou caro você pesquisar em alta tensão. Não é que ficou caro, sempre foi caro. Felipe, existem alternativas a esse software? As únicas que nós mapeamos, todas são pagas, que são o ANSI, o Maxwell, basicamente essas duas, são os principais concorrentes do console. Mas não existe nenhum voltado para software livre, mais simplificado, não?
Não. É muito complexo. A gente não mapeou, Manuel. Pode até ser que existe, não foi mapeado. Desenvolvimento muito agressivo para desenvolver um software nesse nível. E principalmente porque, na verdade, eu utilizei só uma parte do software, né? Então, ele tem uma possibilidade infinita. Eu digo infinita, porque até eu descobrir todas, eu já morri. E para isso, você precisa de um corpo técnico muito grande. E esse corpo técnico é caro. Só para ter uma noção, esse software ele tem as físicas, né? Na verdade, são os vários tratamentos que você pode dar para um processo. Analisar a questão elétrica, a questão hidráulica, a questão térmica, mecânica. E aí a vantagem do software é você poder usar, combinar várias dessas físicas, e foi o que o Felipe fez, e ver vários fenômenos numa coisa só. Tem muita gente que estuda, Manuel, eu já vi a influência da construção solar para achar ponto quente, combinação, porque ele também entra no nível até de nanopartícula e dopagem. E aí você consegue sair do micro para o macro. E assim. Porque ele usa elementos finitos, né? Então, isso. Você, na verdade, você pode descer ao nível que você quiser, né? Basicamente. É capaz, né? E aí ele já tem pré-estruturas, que essas físicas são pré-estruturas prontas para que você não utilize ou não tenha que fazer toda a formulação na mão. Então ele já lhe dá blocos pré-estruturados de forma, novamente, a catalisar seu projeto. Outra coisa massa dele é que ele tem ele se comunica com AutoCAD, Excel, MATLAB, Revit, SolidWorks. Então, tudo esses arquivos ele importa. Bruno e Felipe, uma sugestão aí para vocês, cara. Porque você não monta um curso de ensino ou de extensão, pelo menos com a parte introdutória aí de elementos finitos, para o pessoal lá de engenharia. Tá no lista de atividades que eu tenho aqui, isso aí já mapeado. Isso eu acho que deve acontecer no segundo semestre, Fernando. Ou também uma possibilidade seria na semana de eletrotécnica, mas talvez seja muito curto. Uhum. Esse curso eu acho que é curto também. Quando os alunos lá daqui de Campina entram no laboratório, sempre tem esse curso introdutório. Na verdade, a gente utiliza o curso, não é nem depois que entra, a gente utiliza o curso para entrar. A gente dá o curso e verifica aqueles que melhor participaram do curso para poder entrar no laboratório. Essa é a maneira que nós utilizamos de filtro aqui. E é uma coisa parecida que eu quero fazer em Pesqueira, para poder pegar aqueles que têm mais habilidade, né, para poder começar a desenvolver alguma coisa. Eu participei de uma palestra outro dia aí, já está com 1 ano ou 2 anos, pela Chesf, e aí o cara apresentava um estudo lá, acho que o cara era da VEG, e apresentava o estudo lá de modelagem, né, de máquinas, que ele fazia através de elementos finitos, e a técnica dele era mais ou menos assim, que quando você tem um equipamento que ele é simétrico, vamos imaginar aí a estrutura magnética de um transformador, então ele modelava só uma parte daquela estrutura magnética, e aí ele extrapolava isso aí para a máquina toda, né? E aí ele dizia que o recurso de computacional era muito menor, o esforço computacional era muito menor. Então ele fazia isso, tanto para motor como para transformador, principalmente para a questão de perdas, para cálculo de perdas nessas máquinas. Eu achei interessante que só. No meu mestrado, eu modelei o isolador dessa forma, Fernando. Fiz só chama axis simétrico. Aí você modela só assim, um lado e ele meio que revoluciona tudo. Uhum. Ô, Regina, tu participou lá do projeto de Afonso para cálculo de perdas com elementos finitos? Sim, mas a gente usou o FEM. Pronto, o FEM ele é livre, né? Ou não? É livre. O FEM, a gente já utilizou o FEM. É limitado, né? Que o pessoal tem muito mais recurso. Eu não comparo. Não, mas aí é que tá. Para você fazer um curso desse lá no IF, você tem que ter um software livre, né? O IF hoje não vai ter condições de comprar
um software desse. Então, teria que bolar... Agora, a gente conseguiu, no encontro de eletrotécnica, não do ano passado, mas do outro, 2017, conseguiu levar, foi até Vitor, e conseguiu ofertar um mini curso lá. Agora, eu não me lembro como foi. Eu acho que a gente instalou uma versão trial, assim, rápida nos computadores e deu certo. Talvez uma versão trial, né? Que é só para quem Lembra, gosta Alexandre? do curso, né? Foi uma versão, foi a versão... É porque, se eu não me engano, esse programa ele não é totalmente free, não. Você tem aquela... se eu não me engano, tem um mês de teste com os recursos... eu lembro que a gente instalou nos computadores de lá do laboratório e deu certo. Isso, instalou nos computadores da C7. E funcionou. Mas a ideia não seria... A ideia de você ver um software que fosse livre não é só para o curso, né? Às vezes você quer fazer algum projeto com alunos aí, e aí você tem que ter esse software aí de maneira contínua dentro do... O que a gente vê aqui, assim, sobre o treinamento, que é que a gente pode utilizar, dada a liberdade que eu tenho dentro do laboratório. Nós temos 20 licenças tipo estudante. Você não tem as mesmas funções, mas a gente pode até verificar a viabilidade de estudar e instalar algumas aí em Pesqueira. E aí é só citar o FCG como agradecimento. O pessoal daqui... Assim, minha experiência que a gente está fazendo com o Sergipe não é dor de cabeça nenhuma. Cita como agradecimento e pronto, entendeu? É o que o pessoal está fazendo lá. Conseguiria 20 licenças para lá? Não, nós temos 20 licenças. Regina, quer pegar Mas essas 20 licenças estudantis, elas são pagas? Eles estão dentro do bloco que a gente comprou inicialmente. E aí, esse primeiro bloco, ele é perpétuo. O que a gente pede, que a gente paga anualmente, é o suporte. Porque, para pesquisa, o suporte é uma mão na roda, entendeu? Mas, assim, as licenças nós temos. E também temos o know-how. O Bruno já mexeu muito no software, eu mexi muito no software. E, assim, quanto ao desenvolvimento da ciência de pesquisa, não tem problema. Eu estou lendo aqui, que eu copio aqui as minhas ideias de pesquisa. Então, tem a parte de temperatura, e eu sei que aí tem um estudo de óleo. E também, talvez, se não sei o que é que eles fazem com óleo, em química. Se eles levantam característica do óleo. Porque um dos estudos também é a troca do óleo, porque muita gente começou a trocar por óleo de cana-de-açúcar, óleo de mamona no transformador, os óleos vegetais. Uhum. E se percebeu que não é só mudar o óleo, porque você muda a viscosidade, muda várias características do óleo, de tal forma que você, na verdade, você precisa de um projeto novo transformador. E esses impactos, eles, para a iniciação científica, eles ainda são muito interessantes. Dá muito pano para manga, entendeu? Eu acho que a gente poderia correr atrás disso aí, de ver algum software livre, ou ver alguma forma de pegar uma licença para lá, para tanto, como você disse, né, ficar oferecendo esse curso, sei lá, anualmente para o pessoal de engenharia, né, quando eles chegarem num nível aí que o cara acha que já dá certo, e depois para fazer pesquisa mesmo com os meninos lá dentro. Essa é a ideia. Eles vêm a partir de transformador no 5º período, entendeu? Então, eu creio que a partir do 6º período, aplicar esse curso para eles seria uma ideia interessante. E outra coisa, né? Como a gente estava conversando na semana passada a respeito de grupos de pesquisa, né? Eu já mapeei aqui que tem, no mínimo, 5 professores que poderiam trabalhar nessa ideia, né? De modelagem, na ideia de transformadores, isoladores, entendeu? Eu acho que trabalhar com o aluno a questão de modelagem, claro que assim, você vai estar muito mais avançado do que isso. Mas como eles ainda vão começar a aprender algo do tipo, talvez começar com eles, pegando esses programas mais simples, e fazendo modelagem simples, e depois ir incrementando, né? Através de PIBIC ou PIBIT, né? Novas ideias, até chegar num patamar da UFCG, eu acho que talvez seria um caminho interessante. Não, e tem outra coisa também, que assim, dá até para eles ganharem dinheiro com isso. Exemplo, um dos trabalhos que nós fazemos aqui em Campina Grande é cálculo de estimativa de campo magnético e campo elétrico dentro de subestações e linha de transmissão. Linha de transmissão, eu acho beleza, é fácil. Porque, como o Fernando disse, ela é simétrica de um lado e do outro. Isso. Então, você vai simular no meio do vão. A de subestação já é mais complicada, você tem que simular ela em 3D.
Mas dá para ganhar dinheiro com isso. Uma simulação dessa é na faixa de 5 mil reais, 6 mil reais. Rapaz, então tá de graça, viu? Porque, só para vocês entenderem como é que funciona essa parte de campos elétricos e magnéticos, como é que funciona isso na prática, né? Quando você ganha um leilão lá de uma subestação ou de uma linha de transmissão, o ONS tem os critérios lá dele, né? De campos elétricos e magnéticos máximos, tanto embaixo de uma linha como dentro de uma subestação. Para a linha, como o Felipe acabou de dizer, ela é muito simples e o ONS ele já dispõe, o ONS não, o CEPEL dispõe de programas que a gente consegue fazer esse cálculo rápido, certo? É basicamente a configuração para linhas que eu digo. Mas para a subestação, bicho, ninguém faz esse estudo, ninguém. O que é que o cara faz? O cara não apresenta o estudo na hora que você está fazendo o projeto da subestação e bota lá 2 linhas dizendo o seguinte, ó, na fase de comissionamento da subestação, eu vou medir. Aí, quando a subestação está pronta, você vai lá e mede. Só que medir não tem um procedimento de medição. Uhum. Então, o que o cara faz? O cara, vou medir aqui o campo magnético embaixo de uma chave. Dependendo do posicionamento que você bota no teu equipamento, você vai lá com a varinha, né? Não sei se vocês já viram medindo isso aí, mas vai lá com a varinha, com o equipamento lá na ponta da vara, não sei o quê. Dependendo de como você vai com esse equipamento, você consegue dar o resultado que você quer. Então, é meio que uma coisa para inglês ver. Então, ninguém faz... Viu, Felipe? Ninguém faz esse estudo, cara. Pronto, quando o ONS existe, o cara faz, só tem... pouquíssimas pessoas no Brasil que conseguem fazer esse tipo de estudo e é caríssimo. Pronto, para você ter ideia, eu acho que de outubro para cá já foram, acho que 4 ou 5 subestações. Talvez dado essa informação que eu não tinha, que ninguém faz. É muito pouca gente. O CEPEL faz, mas cobra o olho da cara por um estudo desse. E aí, como você disse, na própria simulação a gente vê que 1 metro para... 1 metro não, 30 centímetros... que às vezes você tem uma quina, tem alguma coisa, e muda totalmente o campo. Então você mede o que quiser na medição aí. Você afastou 30 centímetros, 1 metro, você tem o que quer. E eles fazem assim, ele não faz da subestação toda, né? Ele faz de um determinado equipamento. Não, eu quero fazer a medição da chave, aí ele vai lá e simula a chave. Ah, não, mudei o campo alto aqui embaixo, foi do disjuntor. Aí ele vai e simula o disjuntor, mas a subestação completa é impossível de fazer, cara. E o bom com a simulação é que você analisa, sabe onde é os pontos críticos, então você vai fazer a medição naqueles pontos. Isso. E, tipo, dá para eles fazer isso, assim, dá um trabalho, mas é um trabalho que talvez para os alunos de pesqueira seja mais tranquilo. Porque meu problema maior é o desenho 3D da subestação. E os meninos aí em pesqueira, eles têm muita noção de CAD. Então, eles aprendendo software... Pronto, se foi. E o detalhe é que CAD eles vêm no 5º período também, né? Então talvez o 5º período é divisor de água para eles. Né? Para eles. Mas o CAD que eles veem é 2D, bicho. Não, isso, é 2D. 3D é meio diferente, né? Uhum. Mas ele já sabendo o CAD, já é alguma coisa. Você tem que... assim, é só algumas outras ferramentas para eles montarem o 3D. Eu acho que poderia começar por um curso de AutoCAD 3D, né? Porque realmente é um outro mundo, né? 3D. Sim, né? Sim, claro. Porque o cara tem que ter a visão ali, né? Ele tem que ter a visão para poder desenhar ela, né? Manuel, aí já entra no outro ponto, porque esse período eu decidi dar desenho aplicado no Revit. E eu tentei, eu mesmo tentei... Hã? Foi mesmo? Foi. Só que o problema foi tão grande que eu não consegui rodar nos computadores do IF, a versão 2018. Ele é muito pesado, né? Ele é pesado. Esse é um problema que nós temos. Eu talvez estou pensando, devido à correria que vai ser na voltar para o CAD. Mas os meninos já aprenderam a desenhar, porque primeiro eu estou fazendo o arquitetônico, né? Já aprenderam a desenhar parede, piso. Agora sim. Eles estavam levando o computador deles, a maioria. Eu tinha problema com 2 grupos só, que estavam sem computadores. Mas aqueles notebooks de elétrica, lá da eletrotécnica, eu instalei e não consegui rodar. É porque
aqueles notebooks eles já estão ultrapassados também. Tem placa de vídeo. Os notebooks são ultrapassados. O problema maior é memória. A maioria deles só são 4 GB. Quando você faz esses programas gráficos com 4 GB de RAM, se você tiver 8, você ainda consegue emular a placa de vídeo. Mas com 4, ela é bem difícil. Assim, a saída que eu tinha é que eu tinha umas memórias antigas do meu computador antigo, eu desmontei ele e ia levar para colocar nos outros computadores para ver se eu tinha pelo menos 2 computadores com 8 GB. Essa ia ser a saída que eu tinha para a disciplina de desenho aplicado. Mas, é uma coisa que a gente pode até levantar, Alexandre, dentro daquela perspectiva de demandas, a atualização do hardware, né? Computador. Se não for possível, memória, pelo menos. Porque memória é material de consumo. A gente pode ver se o computador comporta também, né? Se aqueles computadores comportam um aumento de memória. Eu já abri. Pode dar uma olhadinha. Porque ia ser a saída. Eu não sei se a gente consegue comprar, botar em uma lista de material de consumo. A gente pode tentar. Assim, aqui a gente conseguiu, quando a gente começou tudo isso, a gente não tinha esse computador que foi R$20 mil, computador de 128 GB de RAM. Mas assim, a gente conseguiu comprar memória via coordenação de pós-graduação como material de consumo. Foi a saída na época. Tu acha que é quanto a memória, Felipe, mais ou menos? Alexandre, faz tempo que eu comprei, porque ela é uma DDR3. Mas é na faixa de R$200, 200 alguma coisa, uma de 4 GB. Certo. Tem que dar uma olhadazinha, porque ele é de 4 e tem slot para mais um, então dá para você aumentar para 8. Slot mais um? Então. Dá para ampliar. Mas, Felipe, mas o Revit ele é muito pesado mesmo, cara. Será que não seria uma opção usar o AutoCAD com 3D, não? Porque o Revit realmente, ele é... Eu já usei aqui no meu computador, ele impactou bastante o desempenho. Assim, qual era a minha saída? Por que eu estava dando desenho aplicado no Revit? Porque, principalmente aqui em Campina, eu já vejo uma demanda de projetos no Revit. Então, projeto elétrico, que é R$2 mil, no Revit é 4. Ou mais. Então, era ter... A primeira parte da disciplina ia ser eles faziam a casinha, e a segunda parte era fazer a instalação dessa casinha. Por conta do momento... E assim, eu acho que no futuro, de 4, 5 anos, talvez os projetos elétricos, a maioria são Revit. Os projetos de grande porte, tipo shopping, eu já estou vendo, acompanho ainda que eu trabalhei nessa área, e tem alguns colegas nessa área ainda, muitos já são todos em Revit. Por conta da compatibilidade. A gente tem muito problema de compatibilidade na hora da construção. Exemplo, estava todas as eletrocalhas e ar-condicionado no mesmo lugar. E aí começava aquela briga no meio da obra de quem ia colocar naquele lugar. No Revit você minimiza isso. Porque arquiteto e engenheiro civil só usa Revit, né? E aí está chegando a demanda para o projeto elétrico. Para já ir. Se a gente não capacitar os alunos em algum momento, ou pensar em começar essa capacitação, vai dar um problema no futuro. Mas assim... Pode terminar. Não, era só que, assim, para isso a gente também tem que pensar na capacidade computacional. Isso. Um detalhe é que, assim, a disciplina de CAD que os meninos viram foi no CAD. A disciplina, né, de desenho que os meninos viram foi no CAD, né? Talvez a gente tenha que, futuramente, fazer uma atualização, né? Mas, Alexandre... Agora, isso não seria mais interessante para engenharia, não? Não é isso que eu estou dizendo, Regina. Para a engenharia. Eu peguei para fazer um teste. Mas você está falando desse desenho técnico, no técnico, né? Não. Falou? Eu falei o desenho técnico, mas já levando para engenharia. Não estou desenhando prancheta, não. Mas eu estou aplicando em eletrotécnica. Mas foi um teste. Eu estava assim, com poucas disciplinas novas, só eram 2. Eu vou tentar aprender, né? Peguei um curso nas férias e comecei a fazer o curso. Eu fiz, acho que dá para dar aula sobre isso. Eu sou um expert, mas assim, eu sei desenhar as casinhas. Entendo. Mas, assim... outra possibilidade é que, assim, a gente também não pode abandonar... Assim, não é que eu estou andando para trás, mas a gente não pode abandonar o AutoCAD. Não pode não. Talvez fazer, não é uma outra disciplina, mas ter uma extensão
Isso né? que eu tô pensando. Não, curso de Revit, curso de extensão de Revit, entendeu? E isso ser periódico, todo ano. Não só na semana de Todo eletrotécnica, porque é ano, muito curto todo ano. aqueles dias, né? Não, curso de extensão 4 meses, né? 3 meses. É isso que eu tava pensando, Manuel. Fazer o Revit, talvez, Periodicamente. Um curso de extensão, pode ser até não ser de extensão, um curso de ensino. Curso FIC, né? Curso FIC, não? Um projeto de ensino. Isso, projeto de ensino, exatamente. Entendeu? Pode fazer um projeto de ensino, porque aí, nesse projeto de ensino, só vai entrar os alunos de um determinado trecho do curso de engenharia. É porque eu não sei como. Não, mas olha, se você olhar o campus, vai ter demanda aí, tipo, ó, pessoal de edificações, né? Eles vão querer exatamente, pessoal de aprender isso aí. Deixa as edificações para lá. Não seja egoísta, Alexandre. Assim, eu não sei quantas cadeiras o pessoal do superior tem, mas é porque quando chegaram em desenho técnico, se brincar, não. Eu acho que os meninos daí, quando chegam no 8º período, eles sabem mexer no CAD mais do que eu. Eles têm mais proficiência. Mais proficiência. Eles são desenrolados. Entendeu? Tiram onda mesmo. Chega no 8º, estão botando a gente na. Principalmente esse menino integrado. Isso. Novo, com o gás todo. Fernando bota a bota para render aí nos meninos chega sabendo mais do que eu. Pô. Aí eu fiz, não, vou dar um software novo. Eu tinha um aluno, não sei se vocês lembram de Pedro. Pedro, ele teve uma época que eu ligava para ele para tirar dúvida de comando de CAD. Era sério. Tava na aula, ele já tinha passado o período, né? Ele tava na aula, pô, como é que faz aquele negócio? Aí eles davam uma saída, ligava para ele. Pedro Natão baixinho, não era, Fernando? Esse aí mesmo. A ideia faz. Eu não sei quantas disciplinas tem no superior de CAD. Só é uma? Só é uma. Tá fechado, Alexandre. Tá mudo, Alexandre. Tá mudo, Alexandre. Seu microfone tá mudo, Alexandre. Tá mudo, Para engenharia, tem desenho técnico CAD no 5º período. E para os que optarem por eletrotécnica, tem desenho de eletrotécnica. Eu acho que é no 8º período. O 8º é 9º período. Aí, para esse, pode utilizar o Revit. Fernando, só uma pergunta. Dentro da Chess, eu sei que eles gastaram um dinheiro grande para transformar todos os desenhos já em BIM. Todas as estruturas e tudo mais. Eu não sei como é que ficou isso. Tem informação? Não, tô sabendo não. Eles querem passar os projetos lá para BIM, é? Foi. Era um projeto aí na ordem de 10 milhões de reais. A gente acompanhou de longe, aqui de Campina Grande. Porque a gente perdeu um projeto com a justificativa que não tinha verba, porque eles estavam transformando tudo para BIM. Era um projeto carinho. Tô sabendo, não. Eu também não sei se andou, né? Porque a Chess é aquele negócio. Vai começar, às vezes, também cancela. Não, assim, hoje tá muito, muito ruim lá de emplacar alguma coisa, né? Porque não tem dinheiro para nada, né? Uhum. Agora, assim, em algum momento eles têm que gastar o dinheiro, porque eles são obrigados, né? A investir 1 milhão, 1% do faturamento. Sim. Então, em algum momento esse dinheiro tem que sair aí. Mas assim, eu sei que também na Energisa, quando eu estava, os caras já estavam transformando tudo da parte de desenho técnico, de padrão de torre, padrão de entrada de energia para BIM. Então, isso já era um movimento que tinha na distribuição. Então, é uma coisa que talvez seja mapeada, Alexandre, para um futuro. Eu acho que CAD não pode deixar de ser ensinado, porque se ele sabe CAD, ele já chega num desenho avançado com as estruturas básicas. Sim. E CAD é extremamente fundamental, acho que ainda por muitos e muitos anos. Mas pensar nessa mudança talvez seja interessante. Fazer como o Manuel propôs, né? Talvez anualmente fazer um curso de extensão ou um projeto de ensino utilizando o Revit. Agora, o Revit é pago também, né? Mas a gente tem a licença. Eu verifiquei com Joab, como é o nome do menino da TI? Jobson. Nós temos licença. Nós temos licença de todos da Autodesk. É uma parceria, ele libera de graça para instituições. Isso, a gente tem tudo. Electrical, mecânico, Revit, tem tudo. Eu já instalei.
Tem o elétrico também, é? Tem tudo. Pode falar tudo. A diferença é que eles não usam a NBR, né? Eles não têm a NBR Mas tem que ser catalogada. lá na escola, tem que ser no servidor da escola, do login. Mas de é licença. online, Manuel? Não, off. É offline? Uhum. Mas você pode baixar o pacote? Pode. Você se cadastra lá com o seu e-mail da instituição e você tem 3 anos de graça. E aí fica renovando. Exemplo, esses que eu baixei. A licença do próprio campus, entendeu? Lá dentro, nos computadores do campus, você pode instalar. É feito AutoCAD, né? O AutoCAD não está instalado lá no laboratório? Pode ser o Revit, pode ser o elétrico, pode ser qualquer produto Autodesk. Eu nunca tentei o elétrico, além desses 3 anos aí que o Felipe está falando, que a gente, no computador da gente, pode colocar, né? Entendo. 3 anos. Pois é, sabia não. Ótimo. Então facilita mais ainda, né? A limitação é a capacidade computacional. Exatamente. Quer dizer agora, a limitação vai ser computador, né? Isso. Porque realmente o Revit, rapaz, no meu computador que é 8 GB, ficou meio devagar, assim, Maria. E a gente não tem computador lá para isso, não. Na verdade, a gente está precisando de uma atualização das máquinas, mas só Deus sabe quando vai ter, né? O que o menino da TI, que eu esqueci o nome de novo, me falou, que um dos compromissos que Valdemir tinha com ele era atualizar esse ano, aí eu não sei por conta dessa atualização, verba e tudo mais, pelo menos um laboratório. Então, um laboratório seria atualizado esse ano. Mas agora eu não sei com A gente tem que ver só o que Jobs colocou no PGC de especificação de computador, entendeu? Ele colocou no ano passado. Qual foi o computador que ele colocou? Qual foi a especificação que ele colocou, né? Que eu tinha falado para ele colocar pelo menos um computador de muito boa capacidade, tipo servidor, né? Com, sei lá, 36 GB de RAM, que seja lá. Mas que ele não deixasse. Que a gente fosse. Quando estava fazendo PGC, né? A gente fez aquele levantamento e tal. Eu disse, então bota um computador assim, com expressão de servidor para a gente poder rodar algumas coisas aí. E aí, acho que, não sei como foi o padrão que ele fez para os laboratórios, né? Entendeu? Você vai perguntar a ele. Entendo. Uma coisa, já aproveitando que todos está aqui devido à natureza que a gente tem aqui em Campina Grande, é que a estrutura hoje de Campina Grande de elétrica não é mantida pela universidade, né? É mantida pela prospecção dos próprios professores, de projetos, serviço, e entre outros. Hoje em dia, mais serviços do que projetos P&D. E eu acho que, assim, a gente tem que começar a pensar nisso em algum momento. P&D, como o Fernando disse, hoje está mais difícil que nunca. A CEMIG, ela congelou 70% da verba do P&D para a Caixa. Então, P&D que estava rodando, perdeu 70% da verba esse ano. O pessoal que eu conheço está com a mão na cabeça. Mas, assim, prestação de serviço como consultoria. Há uma demanda ainda, assim, grande e para reverter em benefícios. Por exemplo, o computador que eu uso, esse computador de 128 GB, veio de um ensaio que a gente fez. E aí eu participei e o meu colega que trabalhava também com simulação participou. Foi quem tocou o ensaio. E aí a gente disse, pronto, a gente não tocou, a gente quer isso revertido para um computador melhor. E os professores acataram na época. E começar a pensar como a gente pode fazer alguma coisa para angariar fundos e desenvolver alguma coisa dentro do campus. É uma boa proposta. Como angariar fundos, né? Não, é bastante serviço, né? É feito o que você está falando. Né? A gente tem expertise em várias áreas. Começar a consultoria, né? Consultoria, né? A gente já tinha conversado, né? Olha e oferecer, né? Na parte solar. E começar a pensar em montar uma paginazinha divulgando, entendeu? Há um grupo. Tem que ter um portfólio, né? É isso. Talvez começar a montar esse portfólio. Faz isso, faz aquilo, né? E o revertimento de recursos não precisa ser em dinheiro, né? O cara paga, me dê um computador com tanto giga de RAM que eu faço esse para você. Não, você pode enviar a fundação. Me compra a cama térmica que eu faço esse para você, né? Mas você pode enviar a fundação, via Factor.
O dinheiro vai ficar na Facto. Não pode chegar na conta do professor, não. Teve uns problemas aqui em Campina Grande disso. Gigante. Não vai chegar, mas assim, um jeito mais fácil de fazer, né? Que você, a gente presta serviço mediante você ceder um equipamento, uma câmera térmica para o Instituto. Então, a gente nem se preocupa com facto, com nada, né? Eu acho que manda a caixa. Uma linha melhor. Eu e o Manuel já tem alguns projetos dessa forma. Né? A gente faz treinamento e tu dá o material, entendeu? Exatamente. Tem uma caixa de material no laboratório que foi oriundo de treinamento. Isso. Pois é. A questão das capacitações solar que a gente faz, a maioria dos materiais foi justamente por conta disso. O exemplo mais fácil foi agora. Recentemente a gente ganhou 4 trava-queda. Isso. Foi. Porque eu ministrei um curso lá em Ribeirão. Né? Foi. E a gente já ia ganhar mais outros materiais, mas teve essa atualização. Mas enfim, tem 4 trava-queda que a gente não tinha. De repente apareceram no laboratório. Né? É ótimo isso. Pronto. Acho que foi bem proveitoso hoje, viu? Sim, quem é o próximo? Gostei Agora, também. quem é o Sim, próximo? vamos decidir o próximo, né? Não, a senhora que manda. Diga quem é o Eu próximo. não, assim, aqui Pela regra tem que ser Bruno, né? Bruno Dias. Bruno Calel, é. Melhor mudar, vai. Não ficar imerso muito numa coisa só. Mas é bom porque a gente vai aprofundando na temática, entendeu? E depois segue a linha de se mudar, raciocínio, se pegar o professor, vai mudar de área totalmente. Né? Pronto, então, Bruno. Melhor seguir o fio da meada. Bruno Bota Dias. para outra semana, a outra. Bota Calel nessa. Oxi. Eu aproveito, eu só apresento dia 29 para o meu orientador, aí a gente bota depois. Entendi. Aí você já faz o treino aqui. Então, faço na terça que vem. Já faz o treino com a gente. Não. Coloca a Calel. Ele ainda está montando a apresentação. Aí. Então, vamos colocar a Calel. Calel apresenta a semana. Pode ser Calel. Pode ser sim. Está combinado. Pronto. Então, segunda, mesmo horário. Já temos mesmo local. Já temos inscritos. Aí depois de Bruno, acho que pode ser Edson, né? Que terminou a tese dele. Exatamente. Bota Edson, exatamente. Isso. Aí a gente vai é totalmente diferente aí. Vamos. Então, nada disso, diversidade. Eu já terminei faz mais de ano. Ano passado, menina. Vamos deixar desse negócio de muita democracia. Regina, tu quem disse quem é que vai apresentar? É por isso que eu disse. É melhor a pessoa dizer que a única mulher do grupo aí manda. Segunda-feira tal pessoa, nota segunda tal pessoa. Túlio apareceu ali agora, eu tô achando que ele tá com vontade de ir. Bruno Dias, depois Edson. Depois vai mudar muito o assunto da pesquisa aí. Não tem problema não. Eu achei proveitoso, assim, é porque a pesquisa em si é uma coisa muito aprofundada. Essa de Felipe mesmo, meu amigo, é uma coisa que se você não já for imerso na área, é muito difícil de acompanhar. Mas o mais interessante foram os recursos que ele utilizou e como a gente pode aplicar isso no IF, né? A gente olhar para todas essas pesquisas. Então, mas esse é o objetivo dessa série de apresentações. Isso. Como a gente pode reverter isso, né? Tanto reverter como infraestrutura e também como projeto de pesquisa, né? Projeto de pesquisa, projeto de ensino, projeto de extensão, o que for, né? E agora, outra coisa, prestação de serviço, que é uma coisa que a gente notou que é muito importante para a gente angariar fundos e comprar coisa para o campus. Justamente. E assim, fala. Só acho assim que uma coisa também importante é a gente sair com essas apresentações com alguns próximos passos. Exemplo, eu e talvez Bruno, se ele aceitar, a gente já se compromete em oferecer o projeto, um curso no segundo semestre, para capacitar alguns alunos. E eu acho também que sair como uma possível demanda a necessidade de melhoria computacional. Então, dessa reunião, a gente vai sair com 2 diretrizes. Uma, vai ter um curso de extensão ou de ensino, não sei. A gente vai tentar escolher o melhor. E o segundo é uma demanda para melhoria de esforço computacional. Porque a gente consegue ir construindo a partir das reuniões, né? Isso.
Perfeito. Exatamente E eu, isso aí. Estou anotando tudo. Pronto. Ô, Felipe, tu vai submeter PIBIC, né? Vou PIBIC e PIBIT. Eu estou pensando em submeter técnico e superior, todos os dois. Não sei se pode, mas vou mandar. Pode. Mas o projeto de pesquisa que tu estás utilizando, tu já submeteu? Ou... Eu estou na garupa do de Manuel, mas submeti um ontem, chegou o e-mail hoje. Então, possivelmente, esse PIBIC e PIBIT, ele ainda não vai nesse projeto. Mas é explicando esse projeto. Qual é a linha dele? É digitalização do setor elétrico. Então, basicamente, utilizar toda a parte de IoT, de inteligência artificial, digital twin, simulações, pegar todo esse know-how que a gente já tem, basicamente é meu trabalho, de Kalel e o de Bruno. Sim. E foi submetido. Inicialmente, o nome dos três, eu vou até mandar para todo mundo, porque aqueles que também se sentir interessados, a gente pode incluir o nome sem problema. Perfeito, perfeito. Porque essa tua linha de pesquisa também é muito relacionada com modelagem, né, de sistema de potência, né? Eu não gosto de chamar muito de modelagem, eu gosto de sair um pouco para a digitalização, porque ela é tornar digital e porque ela abre mais para um projeto de pesquisa. Claro. Mas eu acho que dentro de um projeto de pesquisa, o plano de atividade, que vocês chamam, eu estou me acostumando com os nomes, seria modelagem. Entendi. Marco, perfeito, perfeito. Não, eu mapeei aqui, Felipe. Eu acho que quem se enquadraria, com certeza você e Bruno Dias. Kalel também se enquadra um pouco. Fernando, né, é bem técnico dessa área. Eu acho que Fernando pode contribuir bastante na questão já profissional dessa temática, né, se Fernando quiser entrar. E Marlon também, ele tem um viés para esse lado também, até porque é o que ele vem trabalhando, né, no curso em si. Eu vou mandar para todo mundo o projeto. E aí a gente vai construindo. Isso aí não é problema, não. Infelizmente, o Marcos não veio, né? Não está aqui, mas é interessante. A proposta é muito bacana e, assim, e abre um leque de muitas oportunidades. Eu acho que, assim, a gente pensar em produzir uma carta de serviços, né, para se trabalhar, a gente vai precisar, de certo modo, de mão de obra, né? E até porque não só você e Bruno vão ter tempo hábil para fazer tudo, né? Não vamos não. Isso aí eu tenho certeza. Envolver alunos nesse tipo de atividade é muito positivo, né? E aí já podem ser esses alunos que vocês selecionarem para esses projetos de iniciação científica. Não, isso aí a gente treina eles para depois que ficar treinando o resto que for entrando são eles mesmo. Isso. É a nossa escola, né, Bruno? É assim que funciona, a pesquisa é assim. Justamente. Entendeu? Então, Alexandre, eu já tinha conversado com o Felipe a respeito disso e eu já tinha fechado com ele que quando ele fosse montar aí essa equipe aí, eu tranquilamente faria parte. Já tinha até falado com o Felipe já. A tua contribuição é ímpar nesse projeto, porque você é um dos poucos capazes de trazer os problemas para a gente resolver. Né? Porque você trabalha com isso, né? Então, e é um viés muito interessante nessa parte do sistema de potência, é você ter problema e querer resolver esses problemas. Né? Então, tem bastante contribuição, pode sair desse grupo de pesquisa. Aí. Alexandre, só atualizando os demais sobre outras frentes que eu tinha pensado e estava começando a organizar, foi um pouco paralisada pela pandemia e também pelo doutorado, era que eu tive uma reunião com o pessoal do Informa, ele é uma empresa do Porto, de Recife, e eles tinham uma necessidade muito grande na parte de inteligência artificial, de software mesmo. Então, eles já têm um portfólio de problema, porque eles fazem o OEM, que é a operação e manutenção, de diversas empresas e diversas usinas no país. Uhum. E aí, eles, basicamente, hoje, eles procuram soluções de inteligência artificial para isso. Eu não sou especialista, eu não sei nada de software. Tinha até falado contigo. Mas, assim, eu acho que pensar em criar, mesmo que ainda não sendo um serviço, um projeto, é interessante. Você talvez em uma dessas reuniões que a gente está fazendo, tu tem já algum portfólio de problemas que eles têm, coisas desse tipo? Tem, só tem que procurar. Tá no meu carro.
talvez a gente coloque aí uma dessas reuniões que a gente está fazendo, porque eu sei que vai ter várias, né? Não vai ser só 3, com certeza. A gente pode também discutir esses pontos, né? E levantar problemas que a gente possa abordar, né? E talvez daí surja alguma outra ideia de grupo de pesquisa. Em cima desses problemas. Entendeu? Eu acho. Quem tem muita expertise nessa área de inteligência artificial, quer dizer, quem está trabalhando, né, mais direcionado a isso, é Bruno Bruno Oliveira e Igor, né? Então, talvez, eles, vendo os problemas, eles já tenham algumas ideias que possam ser solução, né? Porque eu acho que a gente pode atacar para oferecer um serviço, a gente já sabendo mais ou menos do que se trata o problema, né? Sabendo que o problema, você já vai lá e ataca de uma forma mais incisiva. Né? Então, eu posso até fazer um levantamento também de problemas hoje da distribuidora que eu trabalhei. Pronto, ótimo. Aí, Fernando, se tu puder fazer o mesmo lá, né? Porque a gente faz uma live de problemas e quais as possíveis soluções que a gente pode proporcionar. Não sei se vocês têm algo assim em cima disso, as áreas, pelo menos, né? Nessa área tem problema disso, nessa área tem problema disso, coisas desse tipo. Não, lá eu acho que vai ser pior lá, Alexandre, porque lá, assim, como a Chess, primeiro que a Chess não pode contratar esse tipo de coisa, porque sempre vai ter que ser por licitação, no mínimo tomada de preço, né? Agora, isso aí, bicho, a gente tem que procurar essas empresas que estão entrando. Por exemplo, o cara ganhou lá uma linha de transmissão, o cara ganhou uma subestação, um parque eólico ou solar. Ele não tem uma equipe dedicada para fazer esse tipo de estudos, entendeu? E muitos desses estudos, eles são... alguns eles têm que fazer para dimensionamento dos equipamentos, mas tem estudos que são obrigatórios a ser apresentado no ONS. Então, eles vão contratar fora, entendeu? E aí a gente ia brigar no mercado aí com o pessoal de consultoria mesmo. Agora, sempre nessa mesma linha que Bruno Dias levantou aí, tem que treinar esses meninos para quem tocar esse negócio é os meninos, o cara fica só na parte de supervisão, dando as diretrizes e os meninos rodando as coisas. Isso. Na verdade, essas licitações aí, a gente tem que, na verdade, ficar acompanhando o cara que ganhou, né? Qual foi a empresa que ganhou? Entrar em contato. Aí cai em cima dele, ó, velho. A gente se ganhou a licitação, não foi? Ó, vê só, a gente tem esse serviço. Tu vai precisar disso, né? E a gente tem esse portfólio aqui, ó. Contrata a gente faz, né? Então tem que vender isso aí, né? Tem que correr atrás da demanda, criar demanda, né? Correr atrás das vencedoras de licitação, né? Desses leilões aí, né? Leilão de transmissão, leilão de geração, né? Energia a menos sei das quantas, né? É isso aí, mano. Eu acho que o caminho é esse. É você, na hora que o cara ganhar um negócio desse aí, você já chegar na mesa dele com a proposta, entendeu? Já com os estudos que ele vai precisar fazer para apresentar o ONS e se adiantar, já ir com preço na mesa já. Pegando um vácuo no que vocês falaram aí, eu sei que esses estudos eles usam os ANAs, né? E aí entra aquele novo discussão do software e tudo mais. Mas eu não sei qual a disponibilidade, Fernando. Se tem alguma. Eu sei que tem versão estudantil. E também a gente, em algum momento, pensar em fazer curso de algum ANA desse. O ANA faz, o ANA tem. Como extensão ou como ensino. Porque, tipo, eu mesmo sou zerado nesses ANA. Eu sei que ele existe. É um eu também. Alguma coisa? Eu consigo fazer um de ANA faz. Para análise de falta simultânea. É o que estuda do CEPEL, que estuda faltas, né? É tranquilo, eu posso bolar aí alguma coisa. O meu problema é só tempo. De todo. Se o pessoal topar um dia de sábado à tarde ou no domingo. Olha. A gente faz assim. Tá mostrando a tela do computador e pronto. Pode ser remoto, pode ser até uma alternativa. Agora, um treinamento logo com a gente. Pronto, um curso que eu tenho o maior interesse de fazer lá para o menino é de ATP, cara. ATP é uma ferramenta, ela é uma ferramenta pública, grátis, e você é o que manda no
nesses trabalhos, nesses estudos aí é ATP, pô. Estudo de transitório mesmo que você faz é tudo ATP. Estudozinho transitório não é barato, não. E é tudo estudo caro, velho. Tudo estudo caro. Qualquer estudozinho é 20 conto, 30 conto. Agora mesmo, aquele estudo, a gente não... Eu falei com o Fernando, aquele estudo que eu falei com ele sobre o estudo de coordenação de isolamento. Aqui a gente não conseguiu, no final o cara contratou um por 18 pau. Porra. Tá. E se tu vê a simplicidade que é de fazer um estudo desse, cara? Eu não tenho a menor ideia. É muito simples. Assim, naquele dia que tu me perguntou, é porque eu nunca fiz a nível de distribuição, que deve ser mais simples ainda. Mas para transmissão, velho, é tranquilo demais. E o cara ganha um dinheirinho bom. Assim, então, basicamente, para a gente terminar essa reunião, né, já são 9 horas da noite. Já são 9 da noite. Que a gente, basicamente, dessa apresentação vai sair com um curso no segundo semestre. Eu vou apanhar quando ficamos comprometidos. E que Alexandre vai correr atrás de alguma novidade aí sobre o esforço computacional.